pela vida dele. Mateus capítulo 5, versos de número 31, 32. Eu quero pedir que os irmãos, os jovens, as irmãs, todos peguem esse texto e vamos ler juntos. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando. Mateus capítulo 5, versos 31, 32. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Vocês podem marcar o verbo deixar e carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Muito bem, queridos, eu fiz algumas colocações que eu quero tratar com vocês antes de nós entrarmos no tema propriamente dito. É que é muito importante como é transmitido esse culto. Nós iremos abordar Jesus e o divórcio. Digam comigo, Jesus e o divórcio. Mais uma vez bem forte. Jesus, irmãos, ele tratou de muitos assuntos que às vezes nós pensamos que ele não tivesse abordado este assunto. Eu vi recentemente uma pessoa na internet dizendo que Jesus não tratou da pauta sobre a questão homossexual, que Jesus não entrou nesses detalhes, mas Jesus entrou sim. Jesus tratou desses detalhes. Uma prova disso, vamos colocar aí Mateus, no capítulo 19, verso 4 em diante, só para a gente começar aqui. E você vai anotando isso, porque tem pessoas que dizem que ele não tratou sobre essa pauta e os pastores querem tratar. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Jesus estava ligando a temática de macho e fêmea com Gênesis 1, 27. Então Jesus ele tratou do papel definitivo, o papel do homem e da mulher. E ele usa a expressão macho e fêmea à luz de Gênesis. Então não diga que Jesus não tratou sobre essa questão. Jesus tratou até sobre fantasia sexual. Tratou. Pastor, o que é isso? Mateus 5, 38, coloca na tela. Tudo está na Bíblia, é só a gente prestar atenção. Vamos lá, coloca aí. Mateus 5, 38. 5, 38. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só me lembrar aqui. Mateus capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Ele trata sobre a fantasia sexual quando ele diz que aquele que olhar para uma mulher que não é sua e fantasiar com ela já cometeu adultério. Está aí. 28, não é isso? Eu disse quanto? É 28. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui tem sexo virtual, sexo na mente, flertar com uma mulher casada. Não há qualquer combate de Jesus do homem casado
apreciar sua mulher, desejar sua mulher, mas fantasiar com o que é do outro, o Senhor Jesus combateu. Quando ele combate isso aqui, ele está citando a passagem bíblica de Êxodo 20:14. Coloca aí. Êxodo 20:14. Êxodo 20:14. Olha aqui. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Lá em cima. Não adultera. Quando ele diz não adulterarás, ele está usando todo tipo de adultério, que para os judeus, escutem bem, para os judeus era simplesmente o ato que eu vou explicar daqui a pouco, chamado morqueia. Morqueia era uma palavra para o ato em si, mas Jesus vai mais além do que o ato em si, ok? Então Jesus Cristo tratou sobre essa questão, Jesus Cristo tratou sobre o macho e a fêmea, e Jesus Cristo definiu muito bem o papel do casamento, que nós estaremos explicando aqui. Mas, queridos irmãos, a questão do divórcio é muito problemático, não porque a Bíblia é problemática. Lutero dizia que às vezes o problema não é do texto em si, é de quem o interpreta. E a leitura da Bíblia, ela pode ser feita com diversos olhares. Tem as escolas, há um grande exegeta que diz que muitos teólogos, quando eles vão para o texto, já vêm com uma ideia pré-concebida daquele texto. Isso pode acontecer com um presbiteriano, pode acontecer com um assembleiano, pode acontecer com um batista, de nós forçarmos o texto a dizer aquilo que o texto não está dizendo, aquilo que o texto não está ensinando. E nós vamos analisar isso aqui à luz da Bíblia. Por quê? Porque o ideal de Deus, teologicamente, biblicamente falando, o ideal de Deus nunca foi o divórcio. Nunca foi. Eu vou falar aqui, eu sei que tem irmão divorciado, mas me escute bem direitinho. Se vocês analisarem ontologicamente, biblicamente, teologicamente, monogamicamente, o ideal de Deus está em Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua, e os dois serão o quê? Lá a palavra deibak, soldar duas peças em uma só, soldar duas peças em uma só, é a palavra que nós usamos hoje para casamento. É a palavra que nós usamos hoje para casamento. O primeiro casamento não foi realizado por um cartório. O primeiro casamento não foi realizado por um pastor. O primeiro casamento foi realizado pelo próprio Deus. Deus é quem dá a ordem: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. Interessante, escutem bem. Interessante que Deus tira a mulher de onde? Do homem. Vamos lá, me ajude a trazer o estudo. Ele tira a mulher de onde? Da costela de quem? E todo hebreu sabe que tirar a mulher da costela desse lado do homem, ele tira da parte do afeto, do carinho, das afeições. Então, quando ele tira essa mulher da costela, essa mulher volta para o próprio homem através da união sexual. Ela sai do homem e volta para o homem. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, lá pelo verso 9 e 10, ele diz: não, a mulher não é sem o varão, e nem o varão sem a mulher. Então, dentro do judaísmo primitivo, pureza, alegria, paixão deveria marcar o casamento. É assim que a Bíblia fala totalmente. Mas se vocês perceberem, o divórcio entra no mundo como o pecado entrou no mundo. Deus não planejou o divórcio para o casamento, Deus planejou a união. Como Deus não planejou o pecado para a humanidade, mas o homem, Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram separados da onde? Da glória de Deus. É Isaías 59 primeiro, e o verso 2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então preste bem atenção, o ideal de Deus nunca foi o divórcio. O divórcio entra no cenário humano devido à desobediência ao pecado. Como, por exemplo, também nunca esteve no projeto de Deus
a mulher satisfazer o homem sexualmente para lhe agradar, ou agradar o homem. Se vocês analisarem Gênesis antes do pecado, Deus diz: dominem, Deus diz assim: apreciem. Depois do pecado, ele diz: o teu desejo será para o teu marido. Aí é por isso que tem briga, é por isso que tem encrenca, é por isso que tem marido que despacha a esposa, por causa do pecado. Eu vou logo começar dizendo para os maridões que estão aqui: pode acabar com essa história, meu amor acabou por ela, eu não sinto mais nada por ela. Pura ser vergonhice. Estou logo dizendo para vocês. Pura ser vergonhice um homem que diz que o amor... Eu vou mostrar na Bíblia. Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com a verdade. Vamos ver lá? Malaquias 2,14, coloca na tela. Vocês vão anotando, tudo que eu vou dizer aqui é da Bíblia. Eu vou citar alguns nomes de livros, mas eu quero ficar mesmo com a Bíblia. Olha aí, quem é que tem um microfone aí para me ajudar a ler? Porque me ajuda, poupa minha garganta. Bora lá. Pode ler aí, fica bom. Vamos lá. Malaquias 2,14, bota o som aí para ele. Irmãos, anotem isso. Vamos lá. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi o que, igreja? Entre o quê? Entre ti e a mulher da tua mocidade. Agora vai. Com a qual tu foste desleal. Com a qual tu foste o quê? Desleal. Eclesiastes 9,9 diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Pegou a bichinha, meus irmãos. Tem irmão na igreja que moça nenhuma queria ele. Eu conheço vários. Ele dava em cima das irmãs, tudinho, nenhuma queria. De repente uma diz: não, eu vou me casar. Aí ela ajeita ele, organiza a roupa, é assim ou não é? Dá um banho nele. Aí quando ele aparece em público, o pessoal começa a dizer: rapaz, o irmão tá bonito, é assim ou não é? Tá bonito, tá arrumado. Pronto, irmãos, olha, eu não ajeito minha gravata. Quem ajeita minha gravata é a Derian. Eu não compro terno, quem compra é a Derian. Eu não compro sapato, quem compra é a Derian. Na verdade, eu não compro nada. Um dia um irmão me parou, o pastor Raposo estava. Lá era uma convenção, nós dois, aí eu ia passando. Aí um rapaz parou e disse assim, pastor Oziel, eu disse: pô, não. Ele disse: parabéns pelo seu look. Eu disse: que look? Ele disse: esse que o senhor está vestido. Eu disse: ah, tá certo. Aí ele disse: tudo está certo. Eu disse: como assim? Está combinando terno, sapato, gravata, pronto. Aí eu fiquei: olha, rapaz, está tudo certinho. Pronto. Mas aí eu disse para ele: não, irmão, não sou eu não, é a minha esposa que faz tudo isso aqui. Um dia eu fui na casa de um irmão e quando eu entrei na sala, tinha uma foto dele no dia do casamento. Eu disse para ele: irmão, eu lhe peço em nome de Jesus, tira essa foto daqui. Ele disse: não, pastor, é para me lembrar de quem eu era e o que a minha esposa fez comigo. Amém? Então vira aí quem está com a esposinha aí do lado. Está com o esposão. Sei que vocês estão lembrando tudinho aqui. Olha para cá. Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com aliança. Vamos lá? Digam comigo: Deus não trabalha com os sentimentos. Ele trabalha com aliança. Volte lá ao texto que ele diz: foste desleal. Olha, irmão, isso aqui é sério, irmão. E dizeis: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua, com a qual tu foste o quê? Desleal. Ele tinha, olha, irmão, a palavra que aparece aliança é berite. Berite, tudo que eu vou dizer aqui é da Bíblia. Estou logo dizendo para vocês. Berite é a palavra aliança. Casamento nosso não é contrato. Casamento nosso é aliança. Porque não é perante um juiz que está legalizado. É perante quem? Deus. É perante Deus. E lá no altar tu jurou. Promete viver com essa mulher na alegria, na dor? Prometo. Promete viver com ela com sinceridade? Prometo. O irmão promete ser fiel, não namorar, não trair? Prometo.
vai entregar a alma e o coração para ela, prometo. Ninguém está te obrigando. Mateus 5,37, seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o que vem e disse é o quê? Aí como é que agora tu chega e diz que o amor acabou? O amor acabou. O amor acabou. Ei, irmão, eu acho pesado um homem olhar para uma mulher e dizer para ela. Agora mesmo uma chegou no meu gabinete, toda arrumada, bonita. Aí olhando para mim, chorando, as lágrimas descendo. Pastor, meu marido me disse que não me ama mais. Eu disse, meu Deus do céu. Efésios 5,27, coloca aqui. Efésios 5,27. Vamos lá. Efésios 5,27. Vamos ver aqui. 5,25, aliás. 5,25. Coloque aí. Só os homens vão ler isso aí. Só os maridos. Como é que diz? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora imagine se Deus ou se Jesus só me amasse se ele sentisse alguma coisa por mim. Então esse negócio, eu não te amo mais. Esse negócio, nossa incompatibilidade, tudo besteira. Nosso sangue não bate mais. Tem mais química. Não tem mais química, né? Nós não temos mais química. Mas tem coisa aí, irmão. Acabou, nós não temos mais química. Acabou. Olha, isso é subjetivismo, puro subjetivismo. A Bíblia não tem base nenhuma para isso. Olha para cá. A Bíblia manda a mulher amar o homem e manda o homem amar a mulher, e ele não está perguntando teus sentimentos. Não é porque eu não estou mais gostando dela, eu olho assim para ela. Ei, irmão, é pesado. É desleal. Eu estava na casa de uma pessoa e ela me recebeu muito bem. Eu estava com outro irmão e tinha outras pessoas. E eu não vi o marido dela. E eu disse para ela, irmã, cadê seu marido? Ela disse, pastor, eu vou lhe contar algo. Eu comecei vendendo sulanca mais ele na rua. Vendendo coisinha velha na rua mais ele. De repente, pastor, ele entrou para prefeito dessa cidade e nós ganhamos. Não demorou nada, pastor, ele começou a colocar as camisetinha apertadinha para virar Incrível Hulk, não é? E aí começou a usar a pulseirinha, aí começava a baixar os vidros do carro, botar o braço do lado de fora, porque quando ele está devendo o carro à prestação, ele bota, esse carro é do Senhor Jesus, porque está até em 46 prestações. Agora quando ele paga, ele tira. Aí ele começa a dar uma de Roberto Carlos, com pulseira, andando para cima e para baixo. E começa a ver outras mulheres. E aí o que acontece? Ele vai quebrar o quê? A aliança. Aí chega em casa, a esposa está fazendo galinha, está fazendo arroz, está limpando o neném. É assim ou não é? Chega, ela não está com a roupona de ir para shopping. Até o pescoço dela está sujo. É assim ou não é? Pronto. Vai falar perto do marido, a boca está fedendo. A tua também, o marido também, porque às vezes o marido pensa que não está. Aí lá ele vai para a empresa. Chega lá, ele vai para a empresa. Da empresa ele sai para a academia. E na academia ele começa a ver mulheres bonitas. Começa a bater papo, sai de lá, vai para o café com os colegas. Aí a mulher diz, meu bem, olha, vem aqui, o neném está com febre. Aí ele começa a esfriar. E começa a criticar ela. A tua roupa, eu vi agora a roupa da Andréia, se veste bem. Mas a Andréia não trabalha. A Andréia não pariu. A Andréia não faz feijão. A Andréia não mexe com alho. Aí o camarada fica só dando uma de gostoso, porque o marido que ama, ele sai do trabalho e vai para casa ajudar a esposa que está trabalhando também. Vocês entenderam como é as coisas? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou dizer a verdade tudinho aqui para vocês. E outra coisa, eu vou já falar, porque temos aí na internet que estão pegando termos no hebraico, no grego, chafurdando isso aqui, eu vou já mostrar.
O Paulo diz assim: maridos, amai. Isso aí está no imperativo. Lá no texto original é imperativo. Paulo não está dizendo, se tu não gostar mais das perninhas dela. Não, ele não está dizendo. Se a cara dela estiver murcha. Não, ele está dizendo, faça o quê? Vamos lá, só quem tem boca, faça o quê? Amai. Ame a tua esposa. E Deus disse: eu sou contra vocês, porque vocês foram o quê? Desleais. Não é assim? Irmão, um cabra deixar a mulher dele ir para um motel, traindo ela, trocando senha de celular. Cadê o meu? É o dele. Quando você vê o marido, vou logo dizer para as irmãs, que ele atende o telefone, liga, não, só um minuto, aí ele sai. Pode ficar certo, irmão, ele está te traindo. Qualquer crente lá na igreja pega meu celular, menino, mulher. Eu não deixo muito, que aqui tem coisa de negócio de pastor, né? Mas todo mundo pega. A minha esposa sabe a senha, entra a hora que quiser. Na hora que o irmão liga, eu digo, não, irmão, diga. Às vezes eu até boto no viva voz. Tem irmão com essa besteira aí, eu tiro do viva voz. Mas quem tem sinceridade, os dois são uma só. Entre eu e a minha esposa não tem segredo. Então não existe essa da pessoa dizer, meu sentimento acabou. Acabou. Não existe essa. E a Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres. Como Cristo fez o quê? Amou a igreja. Quer ver mais? Pastor, essa mulher é cheia de defeito, não dá para mim amar ela. Irmão, Bíblia é negócio sério. Coloca Oséias 3 primeiro. Se não, salvo me engano, como dizem aí os professores. Vai, como é que diz? Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles lhe olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Deus mandou o profeta Oséias. Tem irmão que fica com o negócio, aqui é simbólico, é nada. Não tem negócio de simbólico não. Era para ilustrar mesmo tudo. Vai e ama! É negócio sério. Vai e ama. Já pensou? Vai e ama. Deus não trabalha no sentimento. Pastor, é o seguinte, eu gostava, não sei o que foi. Acabou. Eu não sinto mais nada. Por diga para Deus, Senhor, me dá vergonha, Pai. Eu casei com essa mulher, foi para viver com ela até a morte. Me ajuda. Se é a mulher também, entrega para Jesus, que Ele dá vitória. Quem entendeu, diga amém. Então veja bem, se vocês observarem aqui, eu quero mostrar para vocês. O divórcio entra no mundo pelo pecado, não entra por ordem divina. E o texto que nós colocamos aqui, ele é muito importante. Mas antes de eu entrar para o texto, vocês é quem vão me ajudar a pregar, porque eu não vou entrar nessa barca sozinha. Vamos lá, para Deuteronômio, aí agora nós vamos começar. Deuteronômio 24, 1-4. Vamos lá. Leia aí, pastor, por favor. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muito bem, até o 4, né? Eu li foi até o... mas tá bom, vamos lá. Irmãos, vocês sabem por que esse assunto é muito pesado, que o pastor Raposo pediu para eu trazer aqui? Porque se você pegar alguns livros daqueles que defendem o novo casamento e o divórcio,
Como, por exemplo, Guy Dutre, ele tem um livro com 14 capítulos, e ele prova por A mais B que Deus não aprovou, mas aceitou o divórcio. E eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas ele diz no livro dele que o Senhor aceita o divórcio no caso de adultério. Agora veja bem, do verso 1 até o verso 4, onde está a palavra adultério aí? Escute bem, vamos começar a exegese agora. Do capítulo 24 até o verso 4, onde está a palavra adultério? Eu vou falar os dois lados, não se assustem não, vamos lá. Tem, pastor Edson? Estou achando não. Tem uma palavrinha aí que ele vai ler, é a palavra indecente. Sente. Ver nela coisa Indecente. Olhe bem para cá, irmãos. Quando o pecado entrou no mundo, os homens passaram a ser dominados pela dureza de coração. E tem uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. A questão aqui não é só o divórcio, porque o divórcio aqui não era para o homem. Para quem era o divórcio? Para a mulher. Para a mulher. Porque o divórcio era um salvo-conduto, era uma proteção para quem? Para a mulher. O homem aqui, escute bem, olhe para cá para você entender, porque tem irmã que não liga para isso aqui. Depois que o marido está enrolado, aí ela vem pedir oração, vem pedir jejum, mas eu vou mostrar na Bíblia. Naquela época, o homem era liberal, o homem era autoritário e o homem era mulherengo. Vocês sabiam dessa? Vocês sabiam, escute bem, olha para cá, que um judeu, ele pecava menos por adultério? Ele não pecava quase por adultério. Isso aqui é sério. Hoje a maioria dos homens pecam mais e as mulheres saem porque eles adulteram, ficam com outra. Mas o judeu, meu irmão, quando ele ia para uma guerra, se ele chegasse lá e olhasse para uma mulher bonita, ele dizia: eu quero ela. No mesmo dia ele fazia um contrato e dormia com quem? Com ela. A mulher que ele quisesse, se ele fizesse um contrato, ele poderia dormir com ela. Então não tinha problema de mulher, porque eles poderiam. Quando Davi peca, vocês se lembram que Deus disse para Davi? Por que tu pecou, rapaz? Matando o rapaz e dormindo com a mulher dele. Porque se tu quisesse, eu te daria mais. Já pensou? Davi cometeu homicídio, Davi cometeu abuso de poder. É um texto que todas as vezes que eu leio, eu digo: mas para que Deus fez isso? Ele diz: e se tu quisesse, eu te daria mais mulher. Está aí na Bíblia. Vai lá para 2 Samuel que você vai ver. Então escute o que eu estou dizendo. Um israelita, ele poderia ter mulheres, se ele fizesse o contrato. Ele poderia ter concubina. Quantas mulheres Jacó teve? 4 mulheres. Agora, já pensou o Jacó saindo e buscando outras mulheres fora do contrato? E foi isso que o sogro disse para ele: se tu traíres as minhas filhas, Deus vai te visitar. Então lá não era só questão de adultério. A questão maior no texto é o abuso do homem. Viu, meus irmãos? É o abuso do homem. Esse negócio de homem abusado, homem chato, homem que não quer mulher, bota defeito, quer várias mulheres. Aqui está no texto e Jesus vai mostrar por quê. Ele vai dizer: por causa da dureza do coração, ou seja, pecado. Por causa do pecado ele vai rejeitar. E aqui em Deuteronômio, isso aqui é muito interessante, irmãos. Em Deuteronômio, nós temos alguns problemas. Moisés deu a lei para proteger as mulheres. Os teólogos, digam comigo, os teólogos judaicos criaram várias e várias interpretações para essa lei do divórcio.
A lei era para proteger a mulher, que eles largavam ela sem nada, e elas não poderiam recomeçar a vida, e para a proteção delas, o Senhor, através de Moisés, permitiu. Ele não aprovou, ele permitiu. E aí o texto diz: o homem que achar coisa indecente não era adultério, pastores, porque lá no judaísmo, se uma mulher cometesse adultério, o que acontecia com ela? Ela era apedrejada. Então não é de adultério. Essa palavra indecente no hebraico pode falar comportamento inadequado, exibição das partes íntimas. Vocês se lembram que a Bíblia diz que se dois homens estiverem brigando e uma mulher chegar e agarrar nos testículos dele, o que tem que fazer com ela? Corta a mão dela. Ela poderia ter pego em outra coisa, no pé, na cabeça, mas ela pegou na vida dele. Tem uns que já estão mortos, mas aqui pelo menos era o sinal da vida. É assim, é. Quem está entendendo? Então vamos lá, olha para cá para vocês entenderem. Então o problema não era só adultério. Está aí no texto. O homem que vê nela coisa indecente. E o que era coisa indecente? Se ela estivesse dentro de casa e ela começasse a andar cachingando, ele dizia: ô mulher que anda feio, te quero mais não. Olha, irmão, é negócio sério. Eu pergunto aqui: tem homem assim ou não tem? Cadê as mulheres? Tem ou não tem? Tem homem, irmão, que ele é tão antipático. Eu tive um professor que aí eu disse assim: professor, nunca mais eu lhe vi com a sua esposa. Ele disse: eu me divorciei dela. Eu disse: por quê, rapaz? Era uma mulher simpática. É porque eu dizia para ela: quando tu abrires a geladeira e tu beber a minha água da minha garrafa, enche a minha garrafa. E ela não enchia. Ele deixou, irmão, porque não gostava. Então olha o que o texto diz: se um homem olhar para uma mulher, como é que diz aí, pastor? E ver nela o quê? Achado coisa indecente nela. Olha, achar coisa indecente. Olha essa tradução aqui. E ela não for o quê? Se um judeu chegasse em casa e dissesse assim: esse arroz está mole, eu não vou comer esse arroz, e por causa disso eu quero o divórcio. Se queimasse o bolo, eu não quero mais ela. Irmão, era tanto abuso, que 14 séculos as mulheres ficaram sofrendo. Tudo isso. Aí Moisés, para proteger, ele concedeu o quê? A carta de o quê? De divórcio. Sefer, diga comigo, Sefer Keritut. Diga para não esquecer. Sefer Keritut. Carta de divórcio. Essa carta era formal. Já quando você pega o verbo xalá, diga xalá. Xalá é mandar embora. Tinha uns que diziam: eu não te quero mais não, égua sem vergonha, bicha feia, vai embora para casa do teu pai. Vai. Olha o cabelo dela, a boca dela. Eu já vi, foi homem, irmão, humilhar a mulher. Pastor, essa mulher, me arrependi de casar com ela. Aí a bichinha fica chorando. A vi, foi muitas. Irmão, um homem sem o Espírito Santo de Deus e sem respeito com a mulher, o bicho é ruim. Vou logo dizer para você. E pode ser pastor também, tem pastor ruim também. Vou logo dizer para você. Que não ama a mulher e que é só uma fachadona no púlpito, é assim ou não é? Mas é ruim. Tem um bocado aí em pecado, caindo na televisão, tá aparecendo direto. O bicho tudo ruim. Pode observar, a mulher anda toda com a roupinha velha de chita e ele com um ternãozão todo lindo. É assim ou não é? E aqui, ó. Não é assim? Lencinho do lado. E aí pronto, às vezes dela que nem... Quando você vê uma mulher toda quietinha, velha, morta, perto do homem, que a gente conversa com ele, ela não dá uma fala, nem diz assim: Pai do Senhor, pastor. É triste ela.
Triste, triste. Só sofrendo, apagada a véia morta. Porque se você vier falar comigo, ô pastor Zé, a Adriana diga, ô minha irmã, Pai do Senhor, como é que está? É assim. Porque a Bíblia diz que quem é feliz, o coração alegre, a formoseia o rosto. Então na escola, escutem bem, no judaísmo, se eles achassem uma mulher feia, eles mandavam ela fazer o quê? Ir embora. Queimou o arroz, não gostou do andar dela, não estou achando tu bonita com esse vestido, mandava ela embora. Abuso de poder como marido, humilhação para a mulher. Aí, para proteger, dava a carta de divórcio para ela. Mas tinha um que só era o xalá, mandava embora e não dava nada. Mandava embora e não dava nada. E ela ficava sofrendo. Porque tem homem que é cabra direito. Tem homem que é cabra bom. Eu vou mostrar um na Bíblia. Coloca aí Mateus 1,18. Vamos lá. Coloca aí, Mateus 1,18. Vamos lá. Pode ir, vai. Ora, 1,18? Pode ir. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos lá, Maria estava como? Vamos lá, só quem tem boca. Maria estava como? Quem era o pai? Vocês sabem. Quem era o pai? Então José era o que nessa história? Não vamos mexer, vai, prossegue. Continua o texto. Vai. Mas José, seu esposo, sendo justo... Para aí. Irmão, marca isso aí. Eu quero que cada marido crente... Porque hoje, irmão, já vi um bocado de pastores ensinando agora sobre divórcio. É verdade, tem hora que o amor acaba. A gente não tem culpa do amor esfriar. E a gente pode recomeçar tudo outra vez. Aí isso é vergonha, acha bom, né? Assim, eu estou nesse grupo aí. Com Deus, não. E olhem para cá. Pela lei de Deuteronômio 24, José poderia fazer o que com Maria? Ele podia dar a carta de divórcio para ela. Mas ele era tão justo, porque quando ia entregar a carta, tinha toda uma cerimônia. Vocês pensam, eu vou já mostrar como era o divórcio de antigamente. Não era assim não, eu vou embora não. Chamava o sacerdote, o levita. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, rapaz. Eita, irmão, mas é coisa. Esse negócio de Bíblia, irmão. Aí a pessoa não lê, aí fica aí na internet. Acabou o amor. Esfriou. Esfriou mesmo. Deixa eu ver se está aqui, rapaz. Tanta coisa boa que Deus dá pra gente. Mas eu botei aqui. Não estou achando, mas eu ia mostrar aqui para vocês algo interessante. Mas não está. Eu vejo depois aqui. Eu mostrar a carta de divórcio, como era que era feita. Ela era com tanto detalhe que até o local, a rua, o rio, próximo que tivesse, tinha que anotar. Então, se vocês observarem, não era só chegar, vai embora, não te quero mais. Tinha todo um processo. E esse rito do divórcio era muito pesado. Quando José soube que Maria estava grávida, coloca o versículo, eu acho lindo isso aqui. Olha aqui, irmão, rapaz, tem hora que o Espírito Santo bota tanta coisa em mim, que eu fico dizendo, Espírito Santo, porque tem irmão que é pulador dentro da igreja, mas é ruim dentro de casa. Tem irmã aqui que ela é do fogo, mas dentro de casa ela não presta para nada. E José, quando soube que Maria estava grávida, aí olha como é que diz o texto, vai. Mas José, seu esposo, sendo justo... Pronto, é aqui, irmão, olha para cá. Sendo justo. Agora eu vou fazer uma pergunta de vocês. Por
por que que o homem, lá de Deuteronômio 24, ele achava qualquer coisa indecente na mulher e queria ir embora? E difamava ela. Por quê? Olhe para cá. Se ele contemplasse coisa indecente nela, desde o queimar o arroz, fazer um bolo, ele mandava ela o quê? Mas por que que José, sabendo que Maria estava grávida e o menino não era dele, ele projetou ir embora como? Amanhã eu caio fora. Eu amo essa mulher e eu não vou expor ela. Ela vai ficar com o problema dela. E ele projetou. Aí quem foi que apareceu para ele? Um anjo. O anjo do Senhor. Mas aí o texto diz, ele sendo um homem justo. Eita, meus irmãos. E não querendo infamar. Tá bem. Tem rapaz na igreja que na hora que termina, a moça termina com ele, que ela diz, eu não te quero mais não, irmão. Ele vai para o WhatsApp, não é assim? Vagabunda. Eu sei que tu não presta mesmo. Tu não tem nada de crente. Agora um irmão, a irmã deixou ele, a irmã foi me mostrar. Olha, pastor, o que esse homem está fazendo com minha filha? Cachorra. Vagabunda. Tu pensa que tu é bonita, bolão. Aí pronto, aí fica com esse negócio. Um cara desse quando casar, eu vou perguntar aqui para vocês. Um cara desse quando casar presta? Olha para mim aqui, um homem justo, cheio do Espírito Santo. Ele não bate na mulher nem com a flor. Ele não xinga ela com a boca. São duas pessoas que se tornam uma só. E ele é justo. É justo. Não, minha filha, não vamos terminar junto. Eu comecei com você. Vamos terminar junto. Pronto, é assim. Então Deuteronômio está mostrando algumas coisas interessantes que eu pontuei aqui. Primeiro, você tem aí nesse texto bíblico que o divórcio, ele era permitido por causa da dureza dos corações. Agora eu pergunto, se um homem fosse justo como José, tinha problema de divórcio? O problema é que a maioria hoje não são crentes. Aí inventa tudo o que quer. Você já imaginou, irmão? Eu sou pregador. Eu só aceito sair com a Aderian. Um dia desse eu estava no aeroporto com ela. Eu disse, meu bem, tu já pensou se eu fosse estar atendendo convite? Um mês fora de casa. Um mês fora de casa, irmão. O marido vai perdendo o chamego. Perde ou não perde? Fica tudo frio. Eu conheço um homem que diz, se eu passar um ano eu não sinto nada. Pois tu está morto, irmão. Aí só se tu entrar no vale de ossos secos, de Ezequiel 37, profetiza. Mas olha, coloque aí, vamos lá, Levítico 27, aliás, Levítico 21, 7 e o verso 14, depois 22, 13, depois número 30, verso 9, Deuteronômio, vamos lá. Levítico 21, 7. 21, 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada. Isso. Nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Estava tudo declarado. Olha aí como era que estava, só para vocês terem uma ideia. Continua. Pode ir. Agora vamos lá para o 14. Versículo? Isso. Meio capítulo, né? Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Pronto. Agora se vocês analisarem, aqui tinha uma lei para o sacerdote, porque ele tipificava Cristo. Vamos lá para o 22:13. 22:13. Do mesmo livro, vamos lá. Certo. Versículo 13. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Pronto, então veja bem, aqui você pode observar que o próprio Deus estava mostrando pela palavra que o divórcio, ele na verdade era permitido
por causa da dureza do coração. E aí você tem do verso 1 até o verso 3 a condição. Do verso 4 você tem a conclusão. Mas nessa passagem bíblica, o que era obrigado, isso aqui é interessante, no divórcio, porque era um processo legal. Se vocês analisarem aí o próprio texto, havia um processo legal. Primeiro, deveria haver um motivo sério para o homem deixar a mulher. Mas quem foi que inventou que ele poderia deixar ela se ela não penteasse o cabelo, se ela não se arrumasse? O homem duro de coração. Eles criaram uma exegese e uma hermenêutica judaica que iam dos mais frívolos sentimentos para dizer: abandona ela. Eles inventavam qualquer coisinha para deixar a mulher. E a mulher não podia pedir divórcio. Só quem podia dar carta de divórcio, quem era? O homem. Era só o homem. A mulher, ela poderia ir no tribunal judaico e dizer para o sacerdote: esse meu marido, ele está fazendo aliança, ou quer me entregar para outro homem, ou ele tem isso, isso e isso. Aí ele ia analisar e poderia forçar o marido a pedir o divórcio. Mas só quem dava carta de divórcio era ele. Então escute, para ter um processo legal do divórcio, do Sefer Keritut, era preciso, em primeiro lugar, ter uma coisa séria. Mas os judeus criaram todo tipo de interpretação para ir do arroz ao feijão para negar a esposa ou para abandonar ela. Era assim. Vamos ver aí Deuteronômio 23, 14. Coloca aí. 23, 14. Isso. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O que era coisa indecente lá do 24 para isso daqui? O que é coisa indecente aqui, irmãos? Vamos lá, vamos fazer exegese. Ele disse: se o homem achar alguma coisa indecente, eu já provei que não é adultério, porque se a mulher adulterasse, ela tinha que fazer o quê? E o que era coisa indecente? Aí você pega o texto comparando um com o outro. Qual era a coisa indecente aí? Dessa passagem que o pastor acabou de ler aqui, 23, 14. Vamos lá. Eu quero uma irmã, um irmão que diga aí. Pode ficar de pé, irmão, é participar. Diga aí: pastor, coisa indecente é isso aqui. O que é coisa indecente aí? Ninguém. Como é? Imoralidade sexual. Ele está dizendo imoralidade. Não, é nesse texto aqui. O que era coisa indecente aqui? Não, adultério também não. Já expliquei que não era. Meu irmão. Hã? Como? Está no texto aqui, ó. Lê de novo, pastor. Portanto, o teu acampamento será, para que ele não veja em ti coisa indecente. Volta lá do início. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de ti, do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Vai. Portanto, teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente. Se você analisar lá o texto, vocês vão encontrar a resposta para isso aqui. Mas quando o homem ia defecar, fazer cocô, o que Deus disse que era para ele fazer? Pronto, leva uma pazinha. E o que era coisa indecente? Ficar exposto. Ficar lá. Tinha que cobrir. Negócio sério. Bíblia é Bíblia, irmão. Tem gente que... Agora preste bem atenção. Em primeiro lugar, o divórcio, ele tinha que ter uma coisa séria. Vamos lá, tinha que ter uma coisa séria. Diga bem forte, vocês, tinha que ter uma coisa séria. Isso aqui eu estou falando no Velho Testamento, eu vou já para o texto que o pastor Raposo deixou aqui para falar. Primeiro, tinha que ter coisa séria. Pronto. Segundo, a carta de divórcio era entregue na mão de quem? Da mulher.
E ela saía com aquela carta para a proteção dela. Está aí, irmãos. Para a proteção dela. Coisa linda, irmão, é a palavra de Deus. Então, no Velho Testamento, em Deuteronômio 24, não há uma lei que institua o divórcio. Não há. Há uma lei que permite o divórcio. Está aí. Pastor, e para que foi dado a lei? Para restringir os abusos dos homens com as mulheres. Agora vamos lá para Malaquias 2, 14 a 16. Vamos lá. Malaquias 2, 14 a 16. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Isso. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aliança. Berite, vai. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Veja bem, sabe qual era o problema desses homens? Eles estavam cometendo, igreja, eles não estavam dando sefer queritut, mas eles estavam dando xalá, mandando elas ir embora, e eram infiéis para com elas. Quando Deus diz, eu abomino, eu repudio o divórcio, lá a palavra não é sefer queritut, é o verbo xalá, era mandar embora sem nada. E Deus, mais uma vez, entra em defesa dessas mulheres. Porque para o divórcio acontecer, como eu estou dizendo, letra A, era necessário ver uma coisa feia. Letra B, a propriedade teria que ser legal. O divórcio teria que ser legal. Tinha que ter alguma coisa que comprovasse para ela ser punida. E o texto aqui não está falando de adultério. Agora vamos lá para Mateus, para a gente casar os dois textos. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 31, 32. Vamos lá. Mateus 5, 31. Isso. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos lá para me ser breve agora. Digam comigo, uma explicação espiritual. Qual é a diferença entre Deuteronômio 24, 1:4, para o texto de Mateus, capítulo 5, 31? Qual é a diferença? Aí ele está falando aqui o motivo justo, o motivo sério. Mas eu pergunto, a hermenêutica vem de quem? Dos rabinos ou de Jesus? Jesus. Então a hermenêutica de Jesus, ela é espiritual. O Senhor Jesus não vai tratar do problema simplesmente de modo normal. Ele não vai tratar do problema de maneira trivial. Ele trata do problema no aspecto espiritual. E o que ele faz? Ele combate a interpretação liberal dos judeus. O Senhor Jesus não institui uma lei do divórcio, mas ele entra com uma cláusula de exceção, que ela é muito debatida, essa cláusula de exceção, e eu vou falar ela daqui a pouco. Mas se vocês observarem aqui no próprio texto, quando eles perguntaram, é lícito o homem repudiar a sua esposa, a sua mulher, por qualquer motivo? O que eles queriam, depois de 14 séculos, era que Jesus entrasse na onda deles, ou da escola de Hilel, ou da escola de Shammai. E a escola de Shammai, ela era do ponto de vista que o homem só poderia largar a esposa no caso de adultério. Já a escola de Hilel era a escola liberal. Então eles queriam saber, qual é o teu posicionamento, Jesus? Qual é a tua ideia? Jesus vem com o que é espiritual. Olhem para cá,
esses assuntos só podem ser tratados por quem é espiritual, irmãos. Isso aqui não é coisa para qualquer um tratar. Não, larga ela, deixa ela, manda ela embora. Ela te colocou chifre, coloca nela. Isso aqui tem que ser com homens espirituais. Um homem espiritual vai orar, uma mulher espiritual vai orar. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14: o homem espiritual discerne tudo. Então Jesus não é um palhaço. Jesus não é como alguém aí no TikTok que pega, olha, a mulher é o seguinte, o divórcio está aí, pode fazer. O Senhor está contra, é o divórcio que não tem a carta de divórcio, só tem o repúdio. Aí é isso que o Senhor... Não, não é assim não. O problema não era a carta do divórcio. O problema não era só o repúdio. O problema era o coração velho, duro de pecado. Porque olhe para cá, uma lei, eu sou negro, eu fazendo um doutorado, e alguém colocou assim, lá no debate, nós temos que ter leis, aqui tem a minoria, aqui tem negros, não é, Oziel? Eu disse, tem, eu sou negro, mas professor, eu nem me reclamo porque sou negro, gosto da minha pele, o pele escura que aparece na Bíblia, e Deus me fez assim. Aí eu disse para ele, outra coisa, professor, se eu precisar de uma lei para alguém me amar e me respeitar, eu não quero. A lei que deve prevalecer é a lei do amor de Deus no coração. Irmão, quem tem amor de Deus maltrata os outros. Quem tem amor de Deus no coração desrespeita os outros. Vocês acham que o marido cheio do amor de Deus, ele vai acordar a esposa, levanta a preguiça? Ele vai? Não, ô meu amor, eu vou sair daqui a pouco, se você puder fazer o café para mim. É assim ou não é? É justo. A irmã que é santa está varrendo a casa, lá vem o marido, ela sabe que ele é sincero, é obediente, é um homem de Deus. Aí ele vai entrando, aí ele diz assim, ô meu amor, você está limpando, eu vou aqui por trás. Porque ele é justo. Agora tem irmã que também abusa. Aí um rapaz, ele todo dia que ele entrava na casa, ela disse, tu não passa por aqui. Tu não passa. Aí ele se zangou um dia, comprou 1 quilo de arroz. E aí, na hora que entrou em casa, furou o quilo de arroz, saiu derramando na casa todinho. Isso aí também já é ignorância, não tem crença. Um homem de Deus faz isso? Não. Um homem de Deus é como José, justo. Então olhe para cá, hermenêutica e exegese de quem não tem temor de Deus não é bom. Irmãos, olhem para mim aqui. Vocês não sabem o que é um casamento rompido. Vocês não sabem o que é duas peças se quebrarem, os filhos ficarem jogados para um lado e para o outro. E sabe o que o inimigo está fazendo agora? Não, nós nos separamos, mas somos amigos. Ele dorme lá em casa, eu durmo na casa dele. Irmão, o diabo está trabalhando de todo jeito. E aí as pessoas estão aceitando aquilo que é normal, para desfazer do que a Bíblia está dizendo. Os judeus, eles extrapolaram no excesso literal e também na hermenêutica deles. Então escute, para mim já fechar. A carta de divórcio, ela era dada para proteger essa mulher dos absurdos. Primeira coisa. Segunda coisa, quando eles davam essa carta, Jesus desfaz da exegese deles. Coloca lá, Mateus 5, 31, 32, vamos lá. Para mim já ir fechando aqui. Repetindo novamente. Isso. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aquele que repudie, nós temos aí apolio, esse verbo aí, soltar, liberar, despedir, mandar embora. Pronto. Nós temos a carta de divórcio, está aí no texto. A carta de divórcio relacionada com Sefer Keritut está ligada aqui, ó. A Biblion apostacio, que quer dizer aqui, esse Biblion era um documento, está aí. E apostacio é a separação legal. Você tem aqui Jesus dizendo o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, olha, irmãos, volta aí. Lê, pastor, essa parte bem. Aquele que... Não, lê do começo.
também foi dito: Ó, preste bem atenção. aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Sim, vai. Eu, porém, vos digo, qualquer Para que... aí, volta a leitura de novo. Eu, porém, vos digo. Então, olha para cá, vamos resolver aqui um problema. Nós temos a carta de Moisés. Digam comigo, carta de Moisés. Carta de Moisés. Aí nós temos agora a lei de Cristo. A lei de Cristo. E nós temos a interpretação de Paulo. 3 coisas, vamos lá? A lei de Cristo. Não, vamos Carta primeiro. de Moisés. Carta de quem? Carta de Moisés. Vamos lá para não esquecer mais. O que a carta de Moisés fazia? Protegia Mas ela foi dada por causa do quê? Da dureza do coração. Até Jesus chegar, eles faziam uso dessa carta. Mas quando você olha, volta lá, olha aqui, ele diz, também foi dito. Jesus está dizendo, está lá. Mas ele não está dizendo, eu estou de acordo com isso aqui. É aqui que está o problema. Vocês já viram que nós temos 2 problemas, por isso que eu digo que não é fácil entrar nesse assunto de divórcio. Porque lá em Deuteronômio 24, está um problema que ela não se separava por causa de adultério. É o primeiro problema. Aí quando você vem para cá, Jesus diz assim, olha, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele também carta de divórcio. Eu, porém, Vos digo. Qualquer que repudiar sua mulher, vai, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe. Agora para aí. Por causa do quê? Relações sexuais E o ilícitas. problema é que o Senhor Jesus não usou a palavra morqueia, que é o ato sexual pego em flagrante. Ele não usou adultério, ele usou porneia. Esse é o problema. Meu Deus do céu, esse é o problema. É por isso que eu digo, não é fácil não. A pessoa pode pegar os termozinhos, no hebraico isso aqui é isso, ela está livre. Mas o problema aqui é que Jesus reinterpreta e diz, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. E onde era que estavam as relações sexuais ilícitas? Em Levítico 18. A mulher dormir com um cavalo, querer cavalo. Está tudo lá. Zoofilia. Está tudo lá. Relações sexuais ilícitas. Ele usou um termo mais amplo. Problema sério. O pastor Raposo me botou aqui, irmão. Porque isso aqui não dá fogo, isso aqui não dá poder, isso aqui não dá. Mas dá caráter para você. Dá respeito para com a sua mulher. E mostra que casamento não é brincadeira. Aí observem bem. Há 7 colocações sobre essa expressãozinha aqui. Volta lá. Exceto, diga comigo, irmão, exceto. Irmão, marque isso aqui na sua Bíblia. É por isso que eu digo, qual é a primeira interpretação? Eu coloquei aqui. Eles dizem que essa expressão, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, eles dizem que não saiu dos lábios de Jesus. Eles estão dizendo que Jesus não falou essas palavras. Alguns chegam a dizer que não estão nos bons manuscritos, mas o Códex Sinaítico, se vocês analisarem, 3, 4, 5 ou os melhores códex tem essa expressão. A De Carson diz que isso aí pode ser um problema de interpretação, mas que o texto está lá, está. Mas aí eles dizem o seguinte, não, Jesus não falou isso aqui. Isso aqui é olha o que eles dizem, isso aqui é uma interpolação. Alguém colocou isso, editou. Não, está no texto. Está no texto. Essa cláusula de exceção está no texto. Está no texto. Segunda coisa, o adultério não é pecado depois do casamento. Olha aqui. A segunda colocação que eles dizem é essa. Eles ensinam que o adultério, nesse versículo aí, significa pecado depois do casamento. Por exemplo, a irmã casou, e aí o marido descobriu que ela tinha um enrolo, um negócio. Nesse caso, pode desfazer o casamento. Não é disso que essa cláusula está tratando. Terceiro, eles dizem que essa exceção é legítima, porém, ela não dá qualquer outra exceção. O grupo que defende essa, aí vamos lá. Para Jesus, e eu quero que vocês digam bem forte, se essa interpretação está aqui, qual é a única exceção
que o divórcio pode acontecer? Como? Vamos lá? Para ele, aqui no texto, e alguns dizem que é só se cometer relação sexual ilícita ou então adultério, junto e outras coisas. Na palavra, escute bem, Jesus não coadunou com a hermenêutica do capítulo 24. Total não. Ele disse, lá dizia, o homem que largar a mulher, se vê nela coisa ainda Jesus novamente entra em cena e acaba com a gracinha daqueles que querem, por qualquer coisa, trocar a mulher como se troca de copo descartável. E vocês estão ouvindo muitos homens que pregam em cima de púlpito que ele já largou 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. E a coisa está tão feia. Um dia eu estava lá no Rio Grande do Sul e eu vi um grupo de mulheres conversando. Tu viu ontem o pregador? Aí ela disse, eu vi, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Mas ele deu em cima de mim. Elas conversando com a outra. Aí a outra, ele também deu em cima de mim. Mas é usado, viu? Usado por quê? Pelo diabo? É usado. Pelo diabo? Pelo diabo. Mas escutem bem, a igreja se perde nisso. Você tem que saber que se seu pastor é bem casado, você tem que saber se o seu líder é um homem de Deus. Aí alguém diz, não, mas Deus só tem compromisso com palavra. Mas Deus não dá palavra para porcos. E 1 Timóteo 3 diz, convém que o bispo seja e repreende marido do quê? De uma só mulher. Quarto lugar, eles dizem que a interpretação, aqui agora, a interpretação da Igreja Católica. A Igreja Católica diz, aqui, baseado nessa cláusula de exceção, que o divórcio permitido por Jesus é um tipo de separação legítima, mas não é o fim do casamento. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se a Igreja Católica diz que é um tipo, se ela diz que é um tipo de separação legítima, mas não é o fim do casamento, o que vai acontecer nessa exegese de Jesus? Vamos. O que vai acontecer? Bora. Se a Igreja Católica diz, ela diz que aqui é apenas um tipo de separação legítima, mas não o fim do casamento, o que ela entende aqui? Coloca o texto lá, eles vão pegar aqui agora. O que ela entende aí nesse caso? Aí vem aqui, olha para cá. Eles diziam que para o casamento ser legal, tinha que ter a carta de divórcio, não apenas o repúdio. Entregava a carta de divórcio, a mulher estava livre para ela casar com quem ela quisesse. Mas Jesus Cristo, ele coloca um ponto, uma vírgula, e diz, não é bem assim não. O divórcio não pode ser por qualquer motivo, a não ser por relações sexuais ilícitas. E no caso dessa mulher, que ela casou, vamos lá agora o problema. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que casa com a repudiada, comete o que com ela? Porque a Igreja Católica diz que aqui é só uma separação, porque o casamento não pode ser desfeito. Essa é a ideia deles também. Mas e aí? Se não pode ser desfeito, então o irmão que casou com a irmã repudiada, pelo texto eles estão cometendo o quê? Por que estão cometendo adultério? Então, como se a carta não servisse para nada também. Não. Ela fosse inválida. Isso, mas não foi a carta que ele deu. O repúdio. Eles dizem que se ele desse a carta, o marido, ela estava livre. Ela poderia casar com um, casar com dois. Mas se ela se tornasse viúva, ela não poderia voltar para o primeiro. Aí tem um teólogo que diz, quando Moisés usa o primeiro marido, Deus estava legalizando o segundo marido. Se ela voltasse, criaria uma contaminação. Ela não poderia voltar para o primeiro marido se ele quisesse casar com ela. Então, nesse caso,
Se ele, e aí, entenda bem, o pastor Edson disse uma coisa: mesmo se ele desse essa carta para ela, mas se tivesse algo ilegal, essa carta ela não funcionaria. Aí eles estariam cometendo adultério. Mas quem defende o novo casamento e quem defende a expressão a não ser por causa de relação sexual ilícita, se o marido pegar e der a carta de divórcio para ela, pela lei de Moisés, essa pessoa está o quê? Ela está livre para fazer o quê? Para casar com outro. Agora, tem pastores que não interpretam assim. Porque Merrill, ele entende que não há brecha aqui para o novo casamento. Eu estou dando os dois lados para que vocês entendam. Irmãos, esse negócio é sério. Eu vou finalizar aqui, mostrando aqui. A exceção, ela é legal, porém não põe fim a qualquer outra exceção. Aqui está a quarta colocação. Ó, tem uns que dizem assim: não, a regra aí é legal, a cláusula, e ela não põe fim a outra exceção. Vamos lá, agora eu quero que vocês participem comigo. Vamos lá. Nós vamos já lá. Vamos já falar isso aqui, que ele está já citando aqui. Mas nós temos um problema sério no texto que eles usam de Paulo. 2 textos que eles usam. Mas vamos lá. Digamos que a irmã casou com um homem e ela descobre que ele é bandido em alto grau, traficante. Ela dorme com um homem que é traficante e ela pode morrer a qualquer hora porque ele ameaça, ele tem um revólver, ele tem tudo. E aí? Ela tem que se separar dele? Bora. Tem que fazer o quê? Ó, as irmãs estão dizendo ali, vai. Tem que fazer o quê? Orar. Aí digamos que ele é ignorante, ele é ignorante, é petulante. Aí a irmã tem direito de se separar dele? Preste bem atenção. Tem 2 escolas nessa interpretação. Uns dizem que nesse caso ela pode se separar porque assim como Moisés deu a lei para se separar de homem que maltratava a mulher, aí eles dizem que Paulo ampliou o negócio. Eles dizem que Paulo ampliou. Vamos ler 1 Coríntios 7, 7:12, né? 7:10 em diante, não é isso? Eles dizem que Paulo pegou a exceção de Jesus e coloca aqui. Vamos lá. Ora, aos casados ordeno, não eu. Começa do 10, fica melhor. Versículo 10. Isso. Ora, aos casados ordeno, não eu, sim, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha aí, não se separe do marido. Vai. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Muito bem, pode ir. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula... Agora, veja bem. Qual é o problema aqui? Você tem Paulo falando de 2 situações. Quais são as 2 situações? Pegou aí já o mistério? Hã? Não. Tem 2 problemas. Ele começa falando do quê? Quem pegou a ideia? Vocês estão entendendo, irmãos? Hã? Pronto, ele está dizendo que depois é que ele vai mudar para a questão do marido incrédulo. Mas primeiro ele está tratando de quem? De crentes. Volta lá, meu filho, de novo. Olha, vai lá. Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Sim. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Isso. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula... Aí, casada com incrédula. E esta consente em morar com ele... Irmão, ela é incrédula, ela é... Mas ela diz, meu velho, tu é da Assembleia de Deus, mas eu... Aqui ele não está legalizando casamento de crente com descrente, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que se naquele tempo ela,
o marido, ela aceitou Jesus, mas ela já era casada, aí Paulo diz que não é bom se separar. Mas os casamentos naquela época, principalmente aí, ele tinha um contexto grego, e ele não tinha toda a legalidade. Por isso que Paulo está usando isso aqui. Se ela... Vai. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. É incrédulo. Não, minha filha, eu quero viver, eu gosto de tu na Assembleia de Deus. Eu gosto de ver tu cantando, adorando. E lá em 1 Pedro 3 diz que pelo procedimento ele pode até ganhar marido. Pode ganhar o marido. Então pronto. Aqui você tem duas questões. Uma, ele está dizendo, se essa pessoa ela quer se apartar, aí Paulo está falando de abandono. Nesse caso, como é teu nome? Pastor Ari, o que acontece? Alguns pegam e dizem assim: o que Jesus não abriu, Paulo abriu, e Paulo não está desfazendo de Cristo. Eles dizem que Paulo ampliou a cláusula de exceção. E aí o que eles dizem? É nesse caso que eles querem argumentar que uma mulher que sofre, ela pode pedir a separação, e etc, e tal, e tal, e tal. Só que Merrill e outros grandes estudiosos não são dessa opinião. Não são dessa opinião. Vamos lá para mim encerrar? Agora, versículo 14. 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Isso. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. A quinta coisa, aliás, a sexta, é que eles dizem que essa cláusula de exceção, o marido pode se casar, mas a mulher não. Irmão, isso aqui é tão sério. Um dia desse o irmão entrou no meu gabinete e disse assim: pastor Oziel, ele batia na mulher, traía ela, aí ela disse que não queria mais ele, começou a arrumar um namoradinho. Sabe o que foi que ele fez? Foi lá na igreja falar comigo e mostrar o texto. A Bíblia diz que a mulher que larga o seu marido e casa com outro comete adultério. Eu quero que o senhor discipline ela. Mas por que ele não pediu para mim disciplinar ele, que maltratava ela? Vocês estão vendo como é que eles usam a Bíblia? Causa própria. Causa própria. E em sétimo lugar, olha, sétimo lugar, aí entra o que o irmão falou. Olha aqui, eles pegam a leitura de Romanos 7, 12 e 15. Aliás, 1 Coríntios, vamos ler Romanos, para a gente fechar aqui. Romanos 7, 1 a 3, coloca aí. 7, 1 a 3. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, Sim. que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Sim. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui, irmãos, volta bem aqui, só para mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Ele está dizendo, vocês conhecem a lei. Eles conheciam a lei romana, conheciam a lei grega, mas eles conheciam a lei judaica. Inclusive o poder romano conhecia a lei judaica. Aí ele diz assim, a lei tem domínio. Aqui Paulo não está tratando de divórcio. Paulo está tratando do casamento no seu aspecto geral. Ele está tratando no seu aspecto geral. Aí alguns dizem o seguinte, se ela se separou pela lei de Moisés e pela cláusula de exceção, ela tem direito de ter um novo casamento. Então por isso que eu disse que o problema, ele é muito sério. Agora vamos encerrar. Alguém perguntou aqui qual é o meu posicionamento. Eu vou dizer agora o meu posicionamento. Mateus 19, 4 em diante, vamos lá. E eu encerro aqui, irmãos. Vamos lá. Bota aí. Pode ler. Versículo 1. Aí é do primeiro? Não, está certo aí. A partir do versículo 4. Do 4. Coloca o 3 para ficar melhor, para eles entenderem. Isso. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Primeiro eu pergunto, os fariseus foram com sinceridade ou no mesmo espírito de incredulidade? Pronto. Vai. É lícito a um marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam pegando o embate de Moisés e das duas escolas, a de Hilel e a de Shammai. Eles queriam saber qual era o posicionamento de Jesus. Para quem ele pendia mais, Hilel ou Shammai? Olha a sabedoria de Jesus, vai. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa... Para aí, agora, vou fazer uma pergunta aqui, para quem está no culto direitinho. Quando Jesus respondeu aos fariseus, ele usou
Êxodo, aliás, Deuteronômio 24. Ele não usou o quê? A lei. Ele foi para onde? A gênese, para um princípio. Ele foi para onde? Gênese, princípio. Então Jesus não usou a exegese de Moisés. Moisés, que é de Deuteronômio. Olha para cá. Jesus não pendeu nem para Ilhéu. Se Jesus ficasse do lado de um rabino, ele não era mestre por excelência. Porque o Ilhéu dava divórcio para qualquer motivo, que os judeus queriam, os fariseus queriam isso. E a escola de Shammai era só se cometesse adultério. Mas nesse caso ela era legalista, porque ela fechava a porta. Como é que Jesus resolve a questão? Olhe para cá, não se resolve questão só com lei humana. Nós temos que resolver com a palavra de Deus. Se não for com a palavra de Deus, não adianta. Agora uma pessoa me desrespeitou, e aí eu levei o assunto para o colegiado, porque eu queria dar, mesmo essa pessoa tendo me desrespeitado, eu quis dar mais uma chance. Aí um irmão se levantou e disse assim: pastor Oziel, ele merece. Porque é o seguinte, a família dele, ele é de bandido, ele é não sei de quê, e não teve uma estrutura familiar, que agora nós estamos com isso. Não foi assim? Aí lá um psicólogo nosso se levantou e disse: pastor Oziel, cada pessoa adulta é responsável pelos seus atos, não pode estar culpando o passado, não é criança, pastor. Eu disse: é mesmo. Não é assim? É mesmo. Aí eu gostei da palavra. Sabe qual é o problema nosso? Todo homem que quer largar a mulher, ele quer botar a culpa nela, sim ou não? Mas como diz um filósofo lá do Rio Grande do Sul, um Lauro Trevisan, eu li um livro dele, ele dizia o seguinte: se tu for com um negócio de mulher ter defeito, todas elas tu vai entregar para o pai dela, porque todas elas têm defeito. E tu também tem. É assim ou não é? Então é o homem, tem homem aí que ele pensa que ele é o bambambam, que ele é o tal. Rapaz, viva com a tua esposa. Minha filha, vamos acertar. Nós não estamos bem, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero viver a vida com você, me perdoe. Esse negócio aqui é o seguinte: eu quero voltar ao primeiro amor contigo. Vamos reatar nossa comunhão e Deus dá vitória. Olha para cá, Jesus não respondeu o problema do divórcio. Olhe para cá para me encerrar. Ele não respondeu com a lei de Deuteronômio. Ele não respondeu com a escola de Ilhéu e nem com a escola, porque agora nós estamos só assim: diz o doutor fulano, diz o doutor fulano, diz o doutor fulano. É assim ou não é? Mas ninguém está mais dizendo: diz a Bíblia, diz a Bíblia, diz a Bíblia, diz a Bíblia, diz a Bíblia. É assim. Então nós temos que ter todo cuidado. E escute, bote lá. Vai. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, sim, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vamos lá. O que foi que Jesus fez agora com o casamento? Nessa exegese aqui. O que foi que ele fez com o casamento? Diga comigo bem forte: voltou ao início de tudo. Diga comigo: preservou a união a dois pela sinceridade. Está aí, irmão. Ele volta ao princípio e preserva. E diz: por esta causa deixará o quê? O homem, pai e o quê? E mãe. Se tornando o quê? Os dois? Uma só carne. Vai, olha aí. 6. De modo que já não são mais dois. Voltou para o princípio de novo. É a unidade inquebrável. Porém, uma só carne. Sim. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora vamos lá. Portanto, que Deus ajuntou, não separe quem? Aqui ele não está falando nem de juiz e nem de cartório. Ele está falando de você. Sabe quem é que separa? Não é o juiz só legaliza o que você quer. Quem separa é você. Quem separa é a tua carnalidade. Quem separa é a tua ignorância. Quem separa é o teu machismo. Falta de perdão, falta de sinceridade. Aí a mulher não vai aguentando mais. Quem separa, também tem irmã, porque do jeito que tem homem ruim, tem mulher ruim também. Viu, irmã? Um dia desse o irmão disse para mim: pastor, a minha mulher não me quer mais. Eu fiquei com pena dele. Eu disse: irmão, chorando lá. Eu disse: pai, irmão, um homem para chorar pela mulher.
Eu disse: o que é, irmão? Pastor, ela não me quer mais. E eu disse: mas o que é? Tem traição? Ela disse: tem não, pastor. Eu disse: mas o senhor não tem traição? Ô, pastor, me ajude. Aí pronto, eu disse: você fica observando ela. Aí ela ficou, ele ficou observando. E ela fazia um curso. Quando ela saía do bairro dela, ela ia com a roupa. Quando ela entrava no ônibus, o que ela fazia? Botava outra. Como o curso dela era da área de saúde, eu não vou dizer porque senão o povo sabe. Aí, como o curso dela era outro, ela vestiu uma calça branca, bem coladinha. Vocês sabem como é. Aí, para andar, né, de calça branca, né? Não tem como. Aí ele foi seguindo, ele disse: pastor do céu, eu vi a minha mulher. Só que eu pensei que ele ia se zangar. Ele foi ficar mais apaixonado. Ei, mas está linda de calça branca. Eu disse: está lascado esse daí. Ei, pastor Zé, me ajude, agora é que eu quero. Aí eu disse: rapaz, agora deu. Agora deu. Irmão, porque é o seguinte, olha, eu vivo na igreja, eu vejo tudo isso, irmão. Resultado, ela não queria mais ele. Era um homem crente, era um homem humilde, mas o ambiente que ela começou a conviver mudou a ideia dela. Skinner diz isso, Foucault diz isso. Todos dizem do poder do ambiente. Pronto. E aí ela disse para ele: não te quero mais não. É assim. Agora disse para mim: pastor, eu disse: irmão, cadê sua mulher? Ele disse: ela me largou. Eu disse: mas rapaz, por que, senhor? Sua mulher começou a estudar e começou a fazer psicologia. Na hora que eu sentava com ela, ela disse: tu é paranoico. E eu não sei o que é, pastor Zé, o paranoico. Eu disse: irmão, tu é doido. Só ela disse que eu sou. E aí, pastor Zé, essa mulher começou a usar uns termos. Ó, irmão, cabra vai trabalhador, não mexe com nada não, mexendo só com pau, com pedra, mas mantinha a casa direitinha. Aí botou ela. Aí ela começou. Aí chegava em casa, essa psicose, e pastor Zé, eu não sei o que é psicose. Eu disse: vixe, irmão. Pois é, dizendo que eu estava histérico. Pastor, não sei nem o que é. Aí pronto, pastor, quando eu dei fé, ela estava com um colega da sala dela. E aí, pastor, se separamos. E aí pronto, eu disse para ele: rapaz, volta para ela. Dá mais não. Dureza de coração, tanto do homem como da mulher. Sabe o que Jesus está falando? Vamos voltar ao princípio. Mas tem um teólogo que diz assim, irmãos, o que quer defender o outro lado, ele diz assim: no princípio, lá no Éden, olha como é que os camaradas dizem. Lá no Éden, Deus não tinha como estabelecer essa lei, porque não tinha homem para testar a fidelidade de Eva. Está vendo? Quem entendeu, diga amém. Mas se você está aqui, quem aqui, esta noite está aqui que é divorciado? Pode levantar a mão, eu não vou, pode levantar. Pode levantar as mãos, isso. Hã? Isso, tá certo. Obrigado, irmãos. O Senhor não vai te condenar, não é isso que eu estou aqui para dizer. Escute bem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu vou fechar esse quadro porque alguém aqui me perguntou. O Wilbur Noble Pickering, ele diz assim, escutem essa. Ele diz: há casos na Bíblia que o Senhor vai entender. E assim como ele perdoou Davi, que cometeu o pior, ele também pode perdoar você. Mas Jesus continua com o mesmo princípio, não é por qualquer motivo. Vamos orar, eu quero orar por você. Quem entendeu, irmão, de verdade, quem entendeu, diga amém. Eu quero pedir, quem está aí do lado da esposa, quem está do lado da esposa, e não está sendo sincero com ela, você ouviu a palavra, seja leal com a tua mulher, e também você, irmã, seja leal com seu marido. E eu quero convidar alguém que veio aqui esta noite ouvir a palavra,
e quer a sua casa abençoada, seu casamento abençoado, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Venha. Eu quero Cristo hoje na minha casa, eu quero Cristo no meu lar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Venha. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te convida. Venha. Eu convido você a vir à frente, a aceitar Jesus, e que a tua casa seja uma casa abençoada, seja uma casa estruturada. Pode vir, em nome de Jesus. Aqui ou na internet, a irmã que não está bem, o casamento não está bem, venha, Jesus quer mudar essa história hoje. Quem está aceitando a Cristo como Salvador, faça um sinal, venha para cá. Venha. Eu era criança e lá em casa eles colocavam um LP. Onde está tua esposa, meu irmão, que por motivo você a repudiou, abandonando a mulher da tua mocidade, e com outra você se amaziou. Fique sabendo que Deus vai requerer de ti tudo aquilo que você já praticou. Ouça agora um conselho de amigo, volte para casa e peça perdão ao teu primeiro amor. Oh, meus irmãos, casamento é o projeto de Deus. Ele quer abençoar você. Cada marido, seja sincero. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja fiel. Se perdeu o amor, diga para Deus: Senhor, eu quero voltar ao princípio de tudo e amar minha esposa, ser sincero com ela. Abandone isso, gente. E não vamos tratar isso com trivialidade. Em nome de Jesus. Há mais alguém que deseja? Venha. Venha. Outra coisa, pastor, é porque fizeram um trabalho e aí lá em casa, vem aqui, nós vamos quebrar todo o trabalho. Bruxaria, mandinga, desgraça, venha para cá. Pode vir para cá que quem sabe quebrar isso é pastor. Pronto, isso. Se reconciliando. Oh, glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Quem está feliz com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. O Senhor vai entrar em famílias, em lares. Essa palavra vai restaurar a tua vida, teu casamento. Oh, glória a Deus. Entra na minha casa, diga, entra na minha vida, mexe com isso, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é o meu bem. Faz um milagre em mim. Diga, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Aleluia. Me ensina a ter santidade. santidade. Oh, aleluia. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Os que vieram aqui à frente, mas os que estão aí no meio da multidão, levante assim a sua mão. Levante com fé. Salmo 127, primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Chama Deus para a tua casa. Nós estaremos orando. Se alguém tem um amigo, uma irmã que tem um casamento que não está bem,
Vem aqui representar essa pessoa. Vamos orar juntos. O Senhor vai entrar com providência, gente. Quem crê que Deus muda situações? Quem crê, diga glória. Venha. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o problema. Não, não tem problema insolúvel para Deus. Lucas 1:37. Tudo é possível ao que crer. Que o Senhor toque no teu marido, toque na tua esposa. Venha. Deixa o Senhor remover a maldição da tua casa. A maldição desse relacionamento marcado por traição, por mentiras. Jesus quer recomeçar. E nós vamos profetizar bênção para essa casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim. Bênção de casais nunca vem do casal. Coloca aí o Salmo 128, último verso. Leia aí, pastor. Salmo 128, último verso. Olha o que diz a Bíblia. Último verso. Não fique, você pode procurar terapia, pode procurar psicólogo, eu não sou contra. Glória a Deus. Coloca o 5 e o 6, vamos lá. Olha o que diz o 5. O Senhor te abençoe desde Sião. De onde é que vem a bênção para a família? De Sião. De onde é a igreja? Você pode consultar psicólogo, pode consultar psiquiatra, pode consultar terapeuta, mas só tem um que abençoa a tua casa lá de cima. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como é que diz? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E o que mais? Durante os dias de tua vida. Olha o que diz. E veja os filhos de teus filhos. E o que mais? E paz sobre Israel. Paz. Põe a mão na cabeça do teu irmão que está aí ao teu lado e diga para ele: o Senhor está te abençoando lá de Sião. O Senhor está te abençoando desde Sião. O Senhor está abençoando o teu casamento. E o espírito de traição, de mentira, de engano, de engodo, de falsidade, o Senhor está quebrando tudo. E se você colocar a sua casa em Deus, Ele vai abençoar. Chama a presença de Deus, como a arca esteve na casa de Obed-edom e foi abençoada. Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não tem feitiço, não tem trabalho de magia, não. O Senhor remove toda praga agora. O Senhor é o Deus da tua casa. O Senhor é o Deus da tua família, o Deus do teu esposo, o Deus da tua esposa, o Deus dos teus filhos. O tráfico não vai dominar teu filho se a bênção vier de Sião. Não vai ter mentira nesse relacionamento. Vamos voltar ao princípio, vamos voltar ao princípio. Oh, quem glorifica, tem casais aqui recebendo a bênção, tem família aqui recebendo, e a glória de Deus está na casa. Adore, 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 adore. Deixa Deus renovar a tua casa. Traz bênção, Senhor. Traz bênção agora. Renova esse amor, renova essa comunhão, renova. Senhor Deus, nós agora oramos com fé. Eu convido os pastores para nos aproximarmos aqui, estendermos as mãos sobre essas famílias. A bênção de Deus vai entrar na tua casa. Deus vai mandar lá de cima. Veja pelos olhos da fé a bênção chegando. Arranca esse câncer. Cura a tua filha agora, Jesus. Cura o teu filho, renova esse casamento. Renova esse casamento. Renova esse casamento. Renova essa união agora. Deus, nós não queremos viver o modelo do mundo. Queremos viver o modelo da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, começa a operar em cada vida aqui agora, trazendo o milagre, trazendo a prosperidade espiritual dos céus. Restaura o casamento, restaura a família, restaura o lar. Restaura, Senhor, restaura.
Tira desta casa, tira todo o espírito de mentira, tira todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria. Senhor, essa casa é tua, essa casa é tua, essa família é tua, este lar é teu. Oh, aleluia. O valente Jesus Cristo já entrou na tua casa. Abençoa teu povo, batiza com o Espírito Santo aqui agora. Renova essa mulher, renova esse homem em línguas estranhas, renova esse casamento, renova, Deus. Eita, a glória de Deus está na igreja de Bacabal. O Senhor está soprando vitória, o Senhor está soprando vitória, o Senhor está levantando famílias, o Senhor está levantando do pó, o Senhor está restaurando casamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.